E aí, família Zoeira do Fogão 2.0, tudo bom com vocês, meus filhos? Bom, eu espero que sim, comigo está tudo ótimo. Antes de eu botar a matéria aí, entrevista exclusiva com o Lucas Perry lá na ESPN, já dá uma moral ao canal, curta, compartilha, se inscreva aqui, adicione o sininho, que toda vez tem vídeo importante falando sobre o nosso Botafogo, eu tô aqui para falar com vocês. Bom, vamos lá ver essa entrevista aí do melhor goleiro do Brasil, que deve estar na seleção de Diniz, né? Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver a entrevista e daqui a pouco eu volto para falar com vocês. Vamos ver. O destaque é o que está na tela aí, né? A música para homenagear, porque esse Botafogo tá com a campanha espetacular, né? Acho que iguala a campanha do Corinthians, né? A melhor campanha de uma equipe, né? Até esse momento, num campeonato brasileiro. Esse Botafogo que ele não só consegue uma pontuação maravilhosa, mas assim, ele enfrenta os grandes rivais. Ou seja, aqueles times que estão em segundo lugar, tentando diminuir a vantagem, foi assim contra o Palmeiras, agora foi contra o Grêmio, e fora de casa. Olha que no retorno, por muita gente ainda desconfia, né? Mas no retorno, esses grandes rivais, o Botafogo vai enfrentar no seu campo. Né? E ele está tendo sucesso jogando fora, aumentando a vantagem, então é o grande destaque. Taizinho, e aí, Pascoal? Botafogo, 10 pontos na liderança do Campeonato Brasileiro, revezamento de vice-líder, né? Antes de mais nada, né? Primeiro, o Luís Soares é diferente mesmo. Ah, é? Do jeito que ele tá, ele entra em campo, ele se aquece mancando, ele entra para jogar, ele tá com problema no joelho, mas ele se recusa a sair do time. É de aplaudir o que faz esse rapaz. Pim, pam, pum. Muito obrigado. Mas o que o Luís Soares teve a oportunidade de fazer o gol, teve pelo menos 2 grandes oportunidades, tentou uma de cobertura que o Perry teve que voltar para poder fazer a defesa, tentou um chute de direita, era bola de esquerda, mas ele tentou de direita para virar o corpo e bater. Enfim, eu quero fazer aqui menção honrosa e aplaudir o Luís Soares, como quero aplaudir também o Grêmio. O Grêmio não fez um mau jogo, o Grêmio jogou bem. Só que pegou um adversário que tem um comportamento defensivo espetacular, né? Os zagueiros são ótimos, os volantes muito bem, a saída de bola com o Eduardo funciona, que é uma coisa impressionante, e o ataque sempre presente, com muita velocidade, com muita destreza. Dessa vez o Tiquinho se viu no meio de 3 zagueiros, saiu dos 3 zagueiros para trabalhar pelo lado, para buscar a bola um pouco mais na faixa central, não ser tão o centroavante, o homem terminal para jogadas do Botafogo, mas tentando servir aos companheiros. O Botafogo tem muitas possibilidades durante a partida de criação, e aí entra no segundo tempo, Segovinha. O Segovinha não tem 1,60 m, mas ele dá mais trabalho que filho gêmeo. É um negócio impressionante. É impressionante. O Reinaldo avançou 2, daqui a pouco o Segovinha estava nas costas dele. Falou, opa, vou segurar a onda. Aí o Botafogo tomou conta no meio campo. E aí o Botafogo ganhou o jogo numa partida que estava difícil, complicada para a equipe do Botafogo, porque o Grêmio estava em cima, estava pressionando. E aí o Botafogo consegue os seus 2 gols, né? O Eduardo, uma batida seca dentro da grande área, do jeito que a bola chegou, ele bateu pro gol. E o Carlos Alberto com aquele faro de centroavante, né? Porque o centroavante é isso, né? O Carlos Alberto, qual é a produção do Carlos Alberto no jogo? Um chute e um gol. Puxa vida, eu tô querendo um centroavante desse. Um chute e um gol. E o Botafogo foi espetacular. Espetacular. É bonito ver o Botafogo. O jogo você pode ver de várias maneiras. Você gosta do seu time só atacando? Você gosta de um outro tipo de jogo. Você gosta do seu time, do embate físico, do contato dos jogadores, do jeito que joga o Botafogo, da bola de velocidade, da bola alongada, da técnica do jogador, que sabe segurar uma bola como o Eduardo, a ultrapassagem dos jogadores de frente. Você vai ver isso no time do Botafogo. E os volantes do Botafogo? Que é isso? Cada um dentro da sua especialidade dentro de campo. E não vou falar do goleiro, né? Que o Lucas Perry pegou ontem. Puxa vida. Fez uma defesa. É legal ver o Botafogo jogar. Eu gosto. E eu vou contar uma coisa aqui para você que está acompanhando artista. a gente. Já, o operador do milagre, o Lucas Perry, vai participar aqui com a gente, ao vivo do ESPN FC, para a gente entender um pouquinho melhor esse Botafogo, sentir também o que ele acha dessa partida de ontem. Mas não sem antes dar boa noite para o presidente da resenha, Mauro Naves. A gente estava junto ontem no Linha, né, Mauro? Exato. E falando sobre essa coisa do Botafogo vencendo todo vice-líder, vencendo fora de casa, construindo um caminho sólido para esse segundo turno, que ainda está longe, mas em 5 partidas começa. Sim. Está longe, mas o Botafogo está cada vez mais longe dos outros também, né? Dos concorrentes, né? Então, boa noite para você, Dani, Pascoal, abençoadozinho. E a gente, antes de eu fazer o Linha, evidentemente eu estava aqui com meu caderninho assistindo ao jogo lá do Grêmio e tal. E antes do gol, claro, do Grêmio, que eu escrevi aqui, ó.
Lucas Perry, monstro. As defesas dele, eu já tinha escrito antes do Botafogo começar a ganhar, no 0-0. Aquelas 2 seguidas, né? Não, muito bom e tal. Enfim, goleiro com mais defesas, né? Contra o Flamengo, acho que foram 11 no jogo. Depois ele vai nos falar o que ele acha disso, né? Porque aí é legal pra ele que vai aparecendo, mas talvez não seja legal o Botafogo deixar que chutem tanto, né? Mas tem funcionado. Aí ele vai nos responder. Como ele tá numa fase muito inspirada, não tem problema que chutem, porque ele tá pegando tudo. Muito bom. O jogo foi bom, né? Assim, eu acho que teve um merecimento do Grêmio sair na frente, como teve todo o merecimento do Botafogo vencer. Então, o próprio Renato, na entrevista, disse que achou muito boa a atuação, uma das melhores do ano, do Grêmio e tal. Então, ele gostou do que viu. Mas o Botafogo foi lá se comportando, e nesse duelo de Soares contra Soares, o Soares, que é o Tiquinho, chega a fazer um gol, que é anulado também. O Soares do Grêmio chuta na trave, se esforça muito, um guerreiro, como disse o Pascoal aí, por tudo que ele está passando. Me parece que agora ele faz só o jogo contra o Bahia, o jogo da volta. E aí, como foi adiado o jogo entre Corinthians e Grêmio, o Grêmio vai ter um período aí sem jogar, de talvez uns 10 dias, e ele deve ir a Barcelona para ver se resolve esse problema do joelho dele, enfim. Mas voltando ao Botafogo, com 7 vitórias em casa e 5 fora de casa, e agora, como disse o Zinho, vai receber todos esses concorrentes em casa, onde ele não perdeu, ao contrário, ganhou todas. Então é uma vantagem, sim. Vou te dizer, viu, essa história de segue o líder, seca o líder, acho que secar não está funcionando, não. Para os outros não está. Inclusive porque dessa rodada, com jogos maravilhosos e tal, o benefício dele, o 1-1, Palmeiras e Flamengo, a concorrência que vinha ali atrás empaca, né? Sim. Fica parada ali. E ele vai lá e ganha do Grêmio. Parabéns ao Botafogo. E cada vez mais vão ficar... O Atlético perde, o São Paulo empata, o Internacional tudo perde, certo. o Fluminense consegue uma vitória, mas se recupera no campeonato, e o Botafogo vai nadando de braçada. Eu quase abri o programa perguntando o que a gente fazia muito com o Pascoal. Pode tocar o hino? Pode tocar o hino do Botafogo. Eu acho melhor não. Falava, não, tá cedo aí, lembra disso, Porque Zinho? a torcida do Botafogo não gosta dessas coisas não, de ficar cantando vitória antes não. É melhor esperar. Então, calma, vamos começar a responder com calma, vamos começar a entender de quem tá dentro do campo, porque o Lucas Perry tá aqui no nosso clube. Perry, seja bem-vindo, sinta-se à vontade para comemorar a fase, para contar pra gente como tem sido viver esses dias no Botafogo. Vou te colocar na roda te dando um boa noite e perguntando como que você tá vendo essa diferença da tua chegada para agora, né? Quando você chega para fazer uma transição um pouco mais lenta, você ainda é jovem, principalmente quando a gente fala em goleiro, e você tá ali tomando conta desse gol do Botafogo. Seja bem-vindo. Boa noite a todos, é um prazer estar falando com vocês. Muito feliz pelo momento que a gente vem vivendo, né? Na minha chegada, sempre disse que eu estava trabalhando muito focado para quando eu tivesse a oportunidade eu pudesse dar conta do recado, e muito feliz pelo bom trabalho que eu tenho feito. O Perry, eu tô falando isso porque quando ele chega, né, Pascoal, ele vem para fazer uma transição em relação ao Gatito. Ele tem ainda 25, 26, já fez 26, Perry? Ou tá com 25? 25 ainda. 25, não Passo aumenta a 26 idade em do dezembro. rapaz. Mas quase 2 metros de altura, 1,96 m, tomou conta mesmo. Não, o Perry eu tenho a facilidade porque eu já acompanho desde a Ponte Preta, quando sai, ele vem para o São Paulo, a trajetória dele vai para o Náutico, a gente fez jogos do Náutico aqui do Perry jogando na Copa do Nordeste, e quando ele é contratado pelo Botafogo, eu acho que aí é que é o salto da vida do cidadão, né? Porque ele sai do São Paulo, vai parar no Náutico, do Náutico, Botafogo, aí é que acendeu aquela luzinha, Perry, agora é a minha hora? Boa noite, Pascoal. Eu acredito que a virada de chave realmente veio no Náutico, que foi o clube que eu realmente tive a oportunidade de ter sequência, foi o clube que eu pude ganhar muitos minutos, eu pude ganhar muita experiência e foi muito importante para a minha carreira. E a chegada no Botafogo, acredito que foi muito importante pelo momento que eu vinha vivendo na carreira e, de novo, ter a oportunidade de jogar num clube grande do Rio aqui e estar fazendo essa temporada que a gente tem feito é maravilhoso. Ô Lucas, prazer em estar recebendo você aqui no nosso clube, parabéns pela fase. Eu estava mostrando para o Pascoal aqui que antes do Botafogo fazer o gol já tinha escrito aqui Lucas Perry, monstro, porque você estava jogando demais. Contra o Flamengo, eu andei lendo, acho que você fez 11 defesas, foi o maior número de defesas num jogo do campeonato. Isso é muito bom porque você está numa fase ótima, ou de vez em quando você vira para a defesa e fala, gente,
Como é que é? Vão deixar chutar tanto assim? Prazer em recebê-lo aqui. Parabéns pela fase, viu? Boa noite, Mauro. Obrigado pelas palavras. Cara, eu acredito que todo o grupo está se defendendo muito bem. Apesar da quantidade de finalizações, o Campeonato Brasileiro é muito difícil, os jogos fora de casa são muito difíceis. Dentro de casa a gente tem conseguido impor nosso ritmo, e fora de casa, pô, jogar contra o Flamengo fora de casa é muito difícil, contra o Palmeiras, contra o Grêmio, todos os jogos, e a gente tem que saber sofrer, e eu acredito que é isso que a gente tem conseguido fazer, a gente tem mantido sempre uma estabilidade, um equilíbrio durante o jogo, sabendo que o jogo tem fases, né? E na fase que a gente tem que marcar, todo mundo está recompondo e ajudando, e acredito que isso está sendo um grande diferencial para a gente. Pergunta do Rio de Janeiro. Zinho, fica à vontade aí no camarote. Somos vizinhos, né? Estamos aqui na mesma cidade. Um abraço, Lucas Perry, parabéns pela campanha do time, né, do Botafogo, e também pelas suas atuações, o seu desempenho, que é importante, né, fundamental, o goleiro na equipe, a segurança. Perry, a gente está vendo essa campanha brilhante, maravilhosa, mas a gente não pode deixar de tocar no assunto Luiz Castro, né? Ele é o comandante, ele que organiza esse time, ele que tem a gestão do elenco, monta essa estrutura tática que faz o Botafogo ser o líder e com uma vantagem enorme. Tem a saída dele, vocês pela frente tem logo um clássico, Vasco. O Vasco não está bem, o Vasco está lá embaixo, mas é o clássico. É o clássico que é difícil. E depois vocês pegam o vice-líder no momento que era o Grêmio, fora de casa. E a gente viu a manutenção de um estilo, emocionalmente o time não se abalando, a postura mesma, o desempenho, se não foi igual, foi até melhor. O resultado nem se fala, porque foram 6 pontos com a saída do Luiz Castro e a chegada do Caçapa ali como interino. Agora vocês têm a notícia que vem o Laje. O que esse grupo fez? O que esse grupo conversou? Como é que foi essa virada de chave, se é a palavra que foi feita para sua carreira, mas principalmente para a saída do Luiz Castro, ter o Caçapa como interino e já saber que vem um novo treinador. Esse grupo não se abala? O que vocês conversaram, o que vocês falaram para manter esse nível que o Botafogo está mantendo? Boa noite, Zinho. Prazer falar com você. Eu acredito que o Mister ele tem grande participação em tudo que a gente viveu. O ano começou muito conturbado para a gente, né, na eliminação do Carioca, e acredito que isso foi um grande ponto de virada para nós como grupo. Acredito que a gente sofreu bastante naquele período, foi um período que a gente ainda não podia jogar no Newton Santos, a gente teve que fazer viagens para o Espírito Santo, para Volta Redonda para jogar, a gente não jogava em casa propriamente, né? E a gente sentiu um pouco essa eliminação para as fases finais do Carioca, e isso como grupo nos fortaleceu muito. Eu acredito que esse foi um momento do ano que a gente teve uma união muito grande, a gente se comprometeu muito e trabalhou, e como a gente continua trabalhando até agora. E acredito que o grande momento do ano foi esse para nós, assim, da gente conseguir se unir. E a gente teve a saída do Mister, mas a gente estava muito focado em fazer um grande trabalho para o Botafogo. A gente está muito focado em fazer um trabalho em prol do Botafogo. A gente recebeu muito bem o professor Cláudio, né? A gente a gente recebeu ele, a gente conversou bastante. Ele tem grande participação também nesses 2 jogos, ele deu muita confiança para a gente no Clássico, nesse jogo agora contra o Grêmio. E acredito agora com o novo treinador, né, que vai chegar, o Bruno Lage, a gente vai receber ele da melhor maneira, vai tentar seguir o nosso trabalho e com muito foco, muito comprometimento. Eu vou dar uma emendada nessa, porque a gente sempre falou muito do Luiz Castro, PR, falando sobre modificar a maneira que ele acreditava no jogo, olhando esse elenco, e depois, quando ele consegue alguma solidez, ele passa a colocar ali um elemento ou outro do que ele acreditava. Me corrige se eu estiver errada, essa é a visão que a gente tem de fora, obviamente, mas já queria também entender se existe alguma conversa para que, de repente, o Laje chegando, ele mantenha o que foi feito, ou se vocês não têm mais isso? Vocês acham que está estruturado a ponto de poder chegar a uma ideologia nova e ser repetida com sucesso? Cara, então, a gente, como grupo, a gente está muito decidido a ajudar o Botafogo. A gente está com um foco muito grande em manter todo o bom trabalho que a gente tem feito. E claro que cada treinador que chega tem as suas ideias. O Cláudio Caçapa chegou com as ideias dele, a gente tentou assimilar no tempo de espaço mais rápido possível.
Sim. E com a chegada do novo treinador, a gente vai assimilar as ideias dele, vai tentar fazer da melhor maneira possível para continuar alcançando os resultados. Posso fazer uma coisa? Você tem mais uma pergunta, Mauro? Que eu ia colocar o lance. Pode pôr, Pode? pode. Porque eu queria que você avaliasse pra A gente. sorte que Aí, ele deu ali? A sorte que ele deu? Ah, não, claro. Puro talento, brincadeira. O goleiro deve ficar revoltado quando escuta um negócio desse. Coloca o lance aí pro Mauro continuar, que ele ia perguntar e a gente ouviu o PR avaliar. Nessa, que o Reinaldo deve ter xingado o PR depois desse lance, olha só. É porque a tabela na entrada da área é bem feita, ó. Não é. E vem, ó, a defesa e vem o Reinaldo, pega. E aí o Peg dá esse tapa na bola. Depois ele dá um migué, né? Que machucou a mão. Aqui, rapaz, isso é migué. Não aconteceu nada, não. Então, mas ali, ó, a defesa é puro reflexo. É um negócio impressionante. O Per já pula um estágio na carreira, já entra de comentarista nessa. Pode rebater. Então, nessa jogada, o Soares finalizou no lado oposto ali, né? No meu contrapé. O Adrielson estava no meio da jogada ali. Eu não consegui ver exatamente a saída na bola. E aí eu não consigo dar um rebote muito pro lado, né? A bola sobrou pro Reinaldo finalizar. E naquele momento ali, a única coisa que passou na minha cabeça foi estar bem parado. Mesmo que eu não estava bem posicionado, eu estava até com o pé direito dentro do gol. Eu pensei muito em ficar parado e me colocar em situação que eu pudesse fazer a defesa. E aí a finalização veio, eu consegui ter a reação de desviar a bola para fora do gol. E aí eu sei que foi um momento importante do jogo e fiquei tranquilo ali. Não, foi espetacular e você tem razão, porque o goleiro às vezes é tão criticado, ó, que se acontece o gol, um ou outro ainda ia dizer, mas ele rebateu um pouco do pé do Reinaldo. Pô, primeiro que é a dificuldade de fazer a defesa de qualquer jeito no primeiro chute. Mas ele mesmo falou. E no segundo vão dizer que ele estava dentro do gol, que ele ficou mal colocado. Não, porque ele falou, gostaria até de ter, você gostaria de ter colocado até mais para o lado, mas, pô, não dá para pensar em tudo. Primeiro é tirar a bola, mas se acontece o gol, acontece isso. Agora me diz o seguinte, na entrevista ontem, o Cláudio Caçapa, que vocês chamam aí de Cláudio, a gente se acostumava muito com o Caçapa e tal, perguntaram sobre título, né? Só 14 rodadas, mas essa grande diferença e tal. E ele até cita assim, não, dá para sentir já um cheirinho de título e tal. Vamos esperar, tem muita coisa, importante ser líder lá na última rodada, a gente sabe disso e tal. Mas entre vocês, não fica difícil não comentar essa possibilidade? Por mais que vocês queiram blindar, vocês sabem que tem muita gente secando, muita gente no começo das primeiras rodadas. É cavalo paraguai, já vai cair, e a coisa está só aumentando e tal. Entre vocês, como é que é o papo sobre a possibilidade de título? Possibilidade real mesmo, né? Estamos aí com 10 pontos na frente dos outros. Sim, a gente sabe que a gente vem fazendo um bom trabalho no Campeonato Brasileiro, mas ainda tem 24 rodadas, né? A gente está com um pensamento de manter esse desempenho que a gente vem tendo. A gente entende que a nossa solidez defensiva está sendo uma grande chave para nós. Um time que toma poucos gols acaba sempre brigando na parte de cima, mas tem muito campeonato ainda para acontecer e a gente pretende brigar lá em cima o campeonato e fazer o nosso melhor. Zinho, daí de novo. Ele está falando da dificuldade de ser goleiro, cada posição com as suas particularidades, né, Tetra? Mas o goleiro, eu trabalhei com grandes goleiros, né? Cláudio Tafarel, né? E assim, a gente batia muito papo e ele falava, cara, vocês erram no meio campo, vocês erram um gol, perde um lance. Perdeu a bola no meio campozinho, tem um volante, tem um zagueiro, tem um goleiro, tem gente para aliviar a barra para vocês. A gente aqui no gol é difícil. Você vê aí que vocês estavam analisando num lance brilhante do Lucas Perry, de duas grandes defesas, que eu, na minha modesta opinião, não fui goleiro, eu fui jogador de meio campo, eu acho que ele até rebateu legal. Ele mesmo disse que não foi muito bom, mas para mim, olhando o lance, ele rebate pro lado. O duro é quando o goleiro rebate para frente, que aí tem sempre o atacante ali. Ele com toda a dificuldade, com o Adrielson na frente dele, com a batida consciente do Soares, ele ainda conseguiu jogar pro lado. É porque o Reinaldo joga como ala, ele não joga como lateral no Grêmio, então ele como ala estava dentro da área, assim, aí é mérito do Grêmio também. Aí tá ele ali e o Reinaldo chutou certo, hein? Cruzado. Aquela bola ali tem que ser chutada daquela maneira. É que ele tá numa fase brilhante, né? Então, salvou, foi importantíssimo para o Botafogo chegar à vitória. E a minha pergunta vem, a pressão é grande em todos os lados, mas no seu banco de reserva tá um cara que é um grande ídolo do Botafogo. Acho que você vem até no início,
para a recuperação do Gatito, para você estar ali como uma opção, é que suas atuações, o seu desempenho, a sua qualidade, a sua capacidade, fez com que você se tornasse titular. Hoje o Gatito está no banco. Como é que é a relação de vocês, a importância dele, mais experiente também do que você, te dando uns toques, te ajudando? Acho que, na minha humilde opinião, né, porque eu vivi isso ali dentro, acho que essa boa relação com o goleiro titular, com o goleiro reserva, e você ter no banco um cara que é experiente, ídolo da torcida, te dando apoio, te dando confiança, ajuda muito. Não sei se é isso que acontece, hein, PR? O Gatito é um amigo, né? A gente tem muita coisa em comum. Eu procuro aprender o máximo com ele. Ele tem muita coisa para ensinar, assim. E eu acredito que desde o momento que eu cheguei, eu fui muito bem recebido por todo o grupo de goleiros, né? E só nosso único pensamento é ajudar o Botafogo. Não importa quem está no campo, quem está jogando. A gente conversa muito sobre futebol, a gente conversa muito sobre a nossa posição. A posição de goleiro é uma posição de muitos detalhes, né? Então, cada momento, cada defesa, cada situação a gente conversa. E acredito que isso ajuda todos nós, né? Todos os goleiros que estão aqui. E tem ajudado realmente não só o Gatito, mas todo o grupo, assim, essa amizade que a gente vem tendo, esse bom relacionamento que a gente tem, tá ajudando muita gente. Pascoalzinho, para você encerrar, vão aparecer uns números aqui na tela que o PR vai ver junto com a gente. Só para dar... Não precisa de motivação nenhuma para ser campeão brasileiro, né? A taça já é o suficiente. Mas uma motivação talvez pessoal em cima disso que a gente está falando, ó. Já está sendo apontado no nosso prêmio ESPN Bola de Prata nesse momento como primeiro colocado depois de 14 jogos, seguido ali pelo John e pelo Matheus Cunha. Mas o PR é o melhor goleiro da competição em 14 rodadas, Pascoal. Eu também não tenho dúvida disso, que ele está se destacando no Campeonato Brasileiro, como alguns outros jogadores também se destacam, né? Quando o coletivo vai bem, a individualidade aparece, né? Você vê o Eduardo no meio campo, o Tiquinho na frente, o Segovinha. Deixa eu perguntar, ô Lucas Pérez, quanto que você mede? 1,98 m? 97. 1,97 m. O Segovinha não mede 1,60 m. Pô, eu não sei, mas com certeza é menos. Com certeza é menos. Mas ele é um personagem, né? Ontem ele entrou e fez uma fumaça, um barulho em cima do Reinaldo. Segovinha é diferente também, hein, Pé? Rola o sangue do Segovinha no vestiário? Segovinha tem até música, né? Vocês viram? Essa música, nossa senhora, tá febre no nosso vestiário. Não, Segovinha Mas você dança também, PR? Não. Dança não. Segovinha é um craque. É isso. Tem muito recurso, muita qualidade, uma visão de jogo impressionante. O jogo do Cuiabá, ele achou um passe pro Luiz Henrique, sofreu o pênalti que acabou dando o resultado pra gente. Ontem também, mais um passe muito importante. É impressionante ver ele jogar. Você olha pra ele, caramba, parece uma criança e coloca no jogo o fenômeno. Vai ter que mudar a letra da música. Segovinha joga bola. Olha o passe que ele deu. O Breiler descobriu ontem que tá atrasada essa música, que tem que mudar já. Ô, PR, bota aí o teu coração pra falar. Fica à vontade, espaço aberto pra torcida do Botafogo aqui, que tá vendo esses 10 pontos de liderança, de vantagem pro segundo colocado, com muita esperança. Cara, pra torcida a gente só pode agradecer o carinho, né? A torcida vem demonstrando muita força pra gente, vem dando muita força pra gente. A gente tá fazendo o nosso melhor, a gente tá trabalhando pra caramba. E a gente só quer fazer uma grande temporada. Se a gente puder alcançar os títulos, fazer uma grande temporada pra dar orgulho pra torcida mesmo. Que a gente vê bastante saindo pelo Rio de Janeiro, assim, quantidade de torcedor do Botafogo, gente andando com a camisa do Botafogo, é muito bonito de ver e a gente tá muito feliz com isso. Boa, PR, um beijo pra você, boa sequência de trabalho, que cresça ainda mais o Botafogo agora nessa nova fase que tá pra começar. Um beijo. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Parabéns. O Zinho já quer logo botar o Segovinha pra dançar. Pé de valsa, Zinho, com 1,96 m é mais complicado, Crisanzinho. Segovinha é um chaveirinho pra ele, um chaveiro. Agora o Pascoal falou... Mas a dança é bom, né? Mas eu perguntei porque eu falei, deve ser meio durão o PR pra dançar. Mas ele falou que não, no vestiário é uma febre essa música. Já não deve eu tô cantando essa música desde ontem. Não consigo parar. Mas você é chegada, você gosta também, né? Funk? Tá no DNA, né? O Segovia, ele é um jogador, como disse o PR, com ótimos recursos. E ele consegue,
com esse jeitinho dele, que ele é pequenininho, a bola chega nele e a velocidade que ele imprime na jogada, ou ele dá o drible, ou ele sai na frente, ou ele passa rápido, e isso dá, porque ele também não pode ficar prendendo muito a bola. Porque se ele prender a bola, os caras vão bater nele, vão chegar nele. Então o que ele faz? É tudo rápido, toca de primeira, aparece na frente, e é um jogador que tem 20 anos. Jogador de 20 anos. É impressionante. É impressionante. O Botafogo ele achou um jogador que consegue ter essa é uma variante. Ele não é só de velocidade, ele também de pensar o jogo. Né? Porque o Botafogo usa muito os lados do campo na base da velocidade. Mas quando entra o Segovia, entra um pouquinho de capacidade de pensar a jogada. E aí esse é um artista. Muito artista. Esse Segovinha tem música, esse é Bom, família, tá aí, né? O melhor goleiro do Brasil, sem dúvida aí. Sem dúvida, sem dúvida. O que o cara vem defendendo é uma coisa assim... E olha que ele veio para ser o reserva do Gatito. O Gatito se machucou e ele pegou a titularidade, não largou mais. O Gatito já está de volta, está no banco de reserva. Para muitos, o Gatito é ídolo aí. Ajudou demais o Botafogo, deixou de ir para fora para jogar a segunda divisão. Enfim, ajudou na Libertadores pegando pênalti. O cara joga muito. Mas... com um momento ruim do Gatito, lá com questões de sempre estar se machucando com facilidade, o Botafogo precisava urgentemente de um outro goleiro, foi atrás do PR, que estava jogando uma segunda divisão, porque até então foi rejeitado pelo São Paulo, podemos dizer assim, e o Botafogo foi lá e pegou o cara, e o cara é um monstro, quase 2 metros de altura, agarra demais, e vem ajudando. Se não fosse ele, o Botafogo poderia nem ser líder do Campeonato Brasileiro, porque se ele tivesse tomado alguns gols que garantiu a vitória do Botafogo, talvez não teria tantos pontos assim. Outra coisa que eu queria falar rapidinho aqui para vocês é sobre o Tietê. O Tietê ontem, segunda-feira, postou aí que voltou a ter alegria no trabalho, a jogar futebol. Ele que passou por uma depressão muito forte, estava em estado assim que não queria nem viver mais. Ele publicou o seguinte, assim, ó, vou ler para vocês aqui rapidinho, se eu conseguir, né, porque tem muita luz aqui na minha cara. Obrigado, Deus, por me trazer de volta a felicidade e a alegria no trabalho. Não é sobre resultado, e sim o sentimento. O que seria de nós se não fosse a tua misericórdia, Senhor? Ele escreveu isso numa rede social ontem, segunda-feira. Tietê vem jogando muita bola no Botafogo. Que bom saber que ele saiu desse buraco aí chamada depressão, que está levando muita gente embora. E teve alegria, voltou aí, ter alegria em jogar bola. E aqui no Botafogo que ele está sendo feliz. Bom, galera, se você é novo, vou reforçar o que eu falei lá no início do vídeo, tá? Curta, compartilha, se inscreva aqui no canal. Adicione o sininho toda vez que tem vídeo importante do Botafogo. Eu tô aqui para falar com vocês e espero que tenham gostado do conteúdo de hoje. Bom, qualquer notícia importante eu volto para falar com vocês. Fiquem todos bem, fiquem com Deus, até a próxima. Fui!